Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma dica de informática hoje. Como vocês leram na descrição do vídeo, eu vou ensinar algumas dicas e macetes de como usar o Gmail e mostrar alguns recursos que ele tem que eu tenho certeza que tu não conhecia. Então, se tu não conhecia algum desses recursos, deixa aí nos comentários. E se tu não tem conta no Gmail e pretende criar, eu vou deixar aqui em cima um card, um dos dois lados, para tu ir lá no primeiro vídeo que eu ensino como a criar uma conta no Gmail. Eu mostro passo a passo. Então não tem desculpa para tu não ter esses recursos e usar a plataforma do Gmail, tá bom? Então depois da vinheta, bora pro conteúdo. Fui! Então pessoal, vamos começar o conteúdo. Vocês já estão vendo minha tela, vamos abrir o Google Chrome, vamos acessar o Gmail. Então, carregou a página, eu vou dar uma breve explicação como é que funcionam alguns recursos básicos e depois a gente vai para as dicas. Então, o Gmail ele é dividido por categorias, que são principal, social, promoções. Se a gente ver ele aqui na engrenagem, a gente vem aqui na opção configurações de entrada. Aqui a gente tem a principal, tem a social e as promoções são o que aparecem. A gente tem mais duas ocultas, que são atualizações e fóruns. Se a gente botar o mouse em cima, ele vai mostrar para a gente quais as categorias de e-mail que entram nessas categorias. Então vai automaticamente, vai cair lá e não vai entrar tudo na tua caixa de entrada. Essa é um recurso que já vem nativo. Eu vou deixar padrão. Então aqui a gente tem a parte de a caixa de entrada, com estrela, adiados, importantes, chat, enviados, rascunhos, categorias, que são as categorias que aparecem aqui. A gente clicar no mais. A gente tem programados, todos os e-mails, spam e a lixeira. Aqui a gente tem gerenciar marcadores e criar um novo marcador. O que são os marcadores? São pastas que tu pode criar dentro do teu e-mail para poder fazer configurações para organizar teus e-mails melhores e até quando configurar os filtros que eu vou falar mais para frente para a gente poder indexar os e-mails para suas determinadas pastas. Então, basicamente funciona assim. Então, aqui em escrever, a gente abre um novo e-mail, a gente aqui digita o e-mail para onde a gente quer enviar, tá? Depois que digitar o e-mail, se quer adicionar o outro para enviar para mais pessoas, tu bota uma vírgula e adiciona o próximo e-mail. Eu vou botar enviar um e-mail aqui para mim mesmo. Aqui embaixo a gente tem a parte do corpo do texto, então o que tu vai escrever no corpo do texto. Aqui a gente tem umas funções de, nesse A é a opção de formatação, então como tu quer que o teu texto apareça, né? Então tu consegue fazer toda uma parte de customização. Aqui a gente tem anexar arquivos, então se eu preciso anexar algum arquivo do meu computador. Aqui, se eu preciso adicionar algum link, então eu quero adicionar um link de um site, eu uso esse aqui, que aí a pessoa vai conseguir clicar e ir direto para o link. Aqui eu consigo colocar emojis. Se eu clicar aqui, então eu tenho diversos emojis. Então, depois aqui dos emoticons, nós temos o Google Drive, que aí aqui a gente consegue anexar os arquivos que já estão na nuvem. Se tu não viu o vídeo onde eu ensino a instalar e configurar no teu computador, eu vou deixar o card aqui dos dois lados para tu também ir lá ver depois esse vídeo. Vou fechar aqui. Aqui a gente tem a opção de inserir uma foto, que essa foto ela vai ficar aqui no corpo do texto, ela não vai ficar como um anexo. Aqui a gente tem ativo e desativo o modo confidencial. E aqui a gente tem inserir uma assinatura, né? Aqui depois a gente tem a opção para descartar, né? Descartar em rascunho. Aqui a gente tem definir tela cheia como padrão. Então, por exemplo, se eu quero a tela grandona não aparecer nesse quadradinho. Aqui a gente tem opções de marcadores. Modo de texto simples, imprimir, verificar a ortografia e feedback sobre a escrita inteligente. Basicamente, é esses os recursos. Aqui em cima a gente tem o X para fechar, aqui a gente tem o para maximizar, como seria para ficar a tela cheia, e depois minimizar. Eu vou fechar aqui, fechei o e-mail. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como faz para vocês criar marcadores para vocês poderem depois fazer a configuração dos e-mails de vocês. Então a gente vem até embaixo, vai ter aqui, ó, criar um novo marcador. Aí aqui a gente vai botar o nome do marcador. Eu vou botar aqui Rafael, criar, e eu vou criar um outro marcador aqui escrito teste. Aqui nessa função de baixo, quando eu já tenho marcadores, eu posso indexar esse marcador teste como um submarcador. Por exemplo, se eu clicar aqui em alinhar ao Rafael, ele vai criar um submarcador. Então eu tenho
Vamos achar aqui, ó, eu tenho um marcador principal e um submarcador. Então eu posso dividir dentro da pasta Rafael, eu posso criar outras categorias. Aí vai ter o critério como tu quer customizar. Então a gente criou marcadores. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês é o seguinte. Tu quer criar uma assinatura de e-mail, tá? Então, para a gente criar uma assinatura de e-mail, a gente tem duas formas. Eu vou mostrar essa pelas configurações, que é aqui. Tu vem aqui onde tem essa engrenagem, vem em configurações. Aí aqui na guia geral, a gente vai rolar para baixo, até chegar aqui, ó, assinatura. Até que tem uma assinatura criada. Por exemplo, eu posso editar essa assinatura ou eu posso criar uma nova. Então aqui é o nome da assinatura, boto pronto e aqui eu edito ela. Então vou botar obrigado. Aqui eu posso fazer uma formatação. Então posso mudar a letra, botar em maiúsculo, botar em negrito, inclinado, botar um sublinhado. Aqui eu tenho a função de adicionar um link, adicionar uma imagem, se eu quiser, se tu tiver um logo que tu queira colocar, tu pode acrescentar aqui. Aqui alguns tipos de formatação de texto, que é centralizado. Aí tu terminou de editar aqui, ele já fica salvo. Aqui tu tem as opções, ó, padrão de assinatura, para uso em novo e-mail. Então todo novo e-mail eu vou usar essa. Eu posso criar uma outra assinatura para botar, por exemplo, quando é respostas e encaminhamentos. Então, eu posso ter dois tipos de assinatura pré-definidos aqui. Depois que criou a assinatura e alterou ela, a gente vem aqui na opção salvar alterações. Aí, salvando alterações, se a gente vier aqui escrever um novo e-mail, já aparece aqui, ó, em negrito, obrigado. Outra coisa legal que tem, que é ainda aqui em configurações, se a gente rolar um pouco para baixo aqui, a gente tem opções aqui, ó, estilo de texto padrão. Então eu posso aqui alterar a fonte que eu quero que quando eu comece a digitar o e-mail, ela já fique por padrão. Então eu tenho algumas customizações que eu consigo fazer aqui. Então se eu quero que a fonte seja maior, seja menor, então ele fica já pré-salvo esse tamanho. Aí eu rolo aqui embaixo e clico em salvar. Agora eu vou ensinar para vocês um recurso que é muito interessante para facilitar muito a vida de vocês. Você sabe que às vezes a gente precisa botar e-mails e botar textos que são pré-prontos, por exemplo. Ah, qual que é o teu endereço? E tu manda. Qual que é a tua conta bancária? Ah, qual que é os teus dados? Então tu pode criar modelos para deixar prontos e aí, por exemplo, vai mandar um e-mail para alguém, tu bota o e-mail, vai lá, modelos, clica e ele já coloca direitinho o modelo que tu precisa. Então eu vou ensinar vocês a ativar esse recurso e a criar. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui na engrenagem, vamos vir em configurações. Em configurações, nós vamos vir aqui em avançado. Avançado, nós vamos ativar aqui, ó, modelos. Aqui, vamos clicar no salvar. Vamos abrir aqui o e-mail. Aqui nós vamos pagar a nossa assinatura que carregou, tá? E aí nós vamos escrever o texto como se a gente fosse fazer um e-mail, tá? Então nós vamos pegar aqui e vamos botar. Então a gente criou aqui o corpo do e-mail, tá? A gente pode botar um assunto. Criei aqui, tá? Do jeito que eu queria. Aí como é que vai funcionar? Eu vou vir aqui nas três bolinhas. Aí ele vai aparecer agora aqui, ó, modelos. Aí eu venho aqui, ó, salvar como novo modelo. Por que tem que ser sem a tua assinatura? Porque quando tu abrir um novo e-mail, ele já vai carregar a tua assinatura dele, vai carregar duas vezes. Então aqui a gente bota um texto que a gente quer como se chame esse modelo. Eu vou deixar com o assunto, salvar. Salvou. Eu vou fechar aqui. Eu vou vir aqui e inscrever de novo. Então, coloquei o e-mail aqui, não boto mais nada, marco, deixo marcado aqui em cima, venho nas três bolinhas, modelo, aí aqui em modelo vai ter, ó, anexo para e-mail Rafael. Eu vou clicar aqui, ele automaticamente preenche já, né, o que eu tinha deixado pré-salvo antes. Aí eu venho aqui e clico em enviar. Posso acrescentar mais coisa caso precise. E eu posso criar quantos modelos eu quiser. Então, para tu não precisar ficar digitando toda hora mensagens padrões que tu usa, tu já deixa pré-salvo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Aqui onde a gente tem na opção pesquisar e-mail, se a gente pesquisar qualquer e-mail ou um assunto que foi falado e tiver, ele já vai te carregar os e-mails
vai te mostrar onde é que está. Mas também tem uma função que serve para o seguinte, se eu vier aqui nessa setinha, tá? Clicar nela, aqui ele abre uma pesquisa avançada, tá? Mas eu consigo criar filtros. O que são os filtros? Por exemplo, eu vou criar um filtro aqui para o meu e-mail próprio, tá? Então eu vou dizer, quando o e-mail do usuário BIOS vier para mim, tá? Aí aqui eu posso botar assunto, contém as palavras e não tem. Isso aqui é bem delicado, tá? Por exemplo, se tu quiser que, por exemplo, o e-mail que venha do usuário BIOS, que o assunto for orçamento, ele vai para uma pasta. Mas se a pessoa colocar orçamento errado do jeito que tu escreveu, ou ela colocar orçamento mais alguma coisa, automaticamente não vai para aquela pasta e ele vai para a pasta dos e-mails, todos os e-mails que tu fez a configuração. Contém palavras também. Então, por exemplo, se no corpo do texto contém uma palavra específica e essa palavra estiver escrita errada, também não vai. Então, assim, é um recurso que dá para trabalhar. Para algumas situações ele vai funcionar muito bem, quando é mensagem padronizada, por exemplo, de banco, de aplicativo, aí tu pode usar que não tem mistério, tá? Mas aí fica a teu critério a trabalhar com isso. Aqui a gente tem mais alguns outros tipos de filtros que a gente pode criar. Então a gente customiza tudo aqui, e aí além de a gente dar pesquisar, a gente bota criar um filtro. Aí agora aqui, o que eu vou fazer? Quando chegar o e-mail do Rafael, do BIOS, usuário BIOS, eu quero que ele não vá para a caixa de entrada e eu quero que ele vá para um marcador. Por isso dos marcadores. Então eu venho aqui aplicar e escolho a pasta que eu quero. Ó. Então, por exemplo, Rafael vai para a pasta Rafael. Rafael Testes vai para Rafael Testes. Então, a organização vai depender de como tu quiser. Eu vou botar aqui em Rafael Testes, lá direto no submarcador. Aí eu marco esses dois. Aqui a gente tem outros recursos, como marcar como não lida, marcar como estrela, encaminhar. Então, por exemplo, se a gente quer que toda vez que chegue um e-mail do Rafael, do usuário BIOS, eu quero que encaminhe para um outro e-mail. Então, eu posso adicionar outro e-mail que automaticamente ele já encaminha. Então, tu não precisa ficar reenviando o e-mail para as pessoas, fica automático. Eu posso excluir, então, por exemplo, toda vez que entrar um e-mail de um determinado domínio, eu quero que exclua. Tu também pode. Que nunca vá para o spam, enviar modelos, que eu vou falar mais para frente, sempre marcar como importante, nunca marcar como importante, organizar como categoria, então eu posso escolher que esses e-mails aqui são social, então vai sempre para a categoria social, por exemplo, estou recebendo os e-mails do Facebook e na minha caixa de entrada, joga tudo para o social, aí tu marca o e-mail da pessoa. Aqui ele diz também aplicar filtros a duas conversas correspondentes. Se eu marcar aqui, ele já vai pegar as mensagens que estão já no meu e-mail e vai adicionar. Se eu não marcar isso, a partir de agora, que as mensagens novas que entrar, ele vai automaticamente já para esse marcador. Então eu vou criar um filtro aqui, eu não vou ativar, eu vou vir aqui e vou me enviar um e-mail de novo. Eu vou clicar em enviar. E vocês vão ver que ele vai bater na caixa de entrada, e a hora que ele terminar de atualizar, porque minha internet está um pouquinho lenta, ele vai automaticamente já vai para a pasta Rafael, ó, sumiu, vai para a pasta Rafael, testes. Tá aqui, ó. Ele já sinaliza que tem um e-mail não lido. Se a gente abrir agora aqui o e-mail, a gente tem algumas funções aqui. Aqui a gente tem como ó, remover do marcador Rafael teste, que eu posso tirar se eu quiser. Aqui, denunciar como spam, excluir. Aqui a gente tem marcar como não lido, suspender, adiar as tarefas, mover para e marcadores. Se eu vier aqui, eu posso adicionar ele em outro marcador. Eu posso desmarcar aqui, ó, e aplicar no Rafael. E aí ele vai mudar de marcador. Caso venha errado, algum erro, tu não precisa pegar e excluir o e-mail ou pegar e arrastar, porque existe uma outra função que é o seguinte, ó. Como eu mudei aqui, se a gente voltar aqui, e a gente vier aqui em Rafael, a gente tem o e-mail, ó. Se eu quiser arrastar para a pasta testes, eu posso vir, clicar, segurar e arrastar.
Tá vendo que vai ficar laranja a pasta teste, meio amarelinha assim? Então, a hora que eu soltar, automaticamente eu já movi a pasta para outro lugar. Esse também é outro recurso. Agora vamos para a penúltima dica, que é o seguinte. Sendo que eu falei que tem como criar respostas automáticas, a gente pode criar em configurações aqui na engrenagem. Aí aqui na engrenagem, a gente pode rolar na guia geral lá embaixo, quase. A gente vai ter aqui, ó, resposta automática de férias. Então, um dia que tu for sair de férias, que tu não estiver trabalhando, tu consegue ativar, tu bota a data de início, a mensagem e o último dia. Então, ele automaticamente já vai enviar os e-mails que entrarem para o pessoal que te enviar avisando que tu está de férias. Enfim, pode usar também para outros recursos, como doença, enfim, que tu vai estar afastado. E outra coisa que tu pode fazer específica para um determinado e-mail, que é o seguinte. Vamos voltar aqui para a caixa de entrada. Tu vai vir aqui na setinha. Tu vai botar para quem que é a pessoa, quem que é o e-mail. Aqui tu vai botar para, que é para ti, né? Quando tu receber o e-mail de para, tu pode botar o assunto, mas se a pessoa colocar alguma coisa diferente não vai funcionar. Então vamos clicar aqui em criar o filtro. Aqui se a gente não criou a regra anterior, a gente bota ignorar na caixa de entrada, escolhe o marcador, e aqui a gente tem aqui, ó, enviar modelo. Aí, você lembra que a gente criou os modelos? Então, os modelos que a gente criou a gente pode usar aqui. Então, eu clico aqui, ó, anexo para e-mail Rafael, e clico aqui em criar filtro. Tu consegue configurar para cada usuário, para cada e-mail que tu tiver cadastrado ali. Se tu criar esse filtro, o e-mail da pessoa vai funcionar desse jeito. E por último, e nada menos importante, eu vou mostrar para vocês que vocês podem customizar o menu de vocês aqui e ainda mudar o fundo, botar temas. Então a gente vem aqui na engrenagem, em configurações. Aqui a gente tem opções de marcadores. Aqui a gente tem todos os marcadores que estão aqui, ó. Então tem mostrar, ocultar. Então eu posso vir aqui e tirar o que eu não acho importante para mim ter. Mostrar spam, mostrar lixeira. Aqui tem a parte das categorias. Eu quero ocultar todas, porque as nossas categorias já tenho acesso aqui em cima. Aqui a gente pode adicionar os marcadores que eu criei. Então, aqui eu deixo para mostrar. Se eu não deixar para mostrar, ele não aparece, ele fica para o mais. Eu boto aqui para mostrar, e aí eu fico com o e-mail organizado do jeito que eu pretendo. Então, eu fico com o e-mail organizado da melhor forma para mim. Então, eu tiro todas aquelas outras besteiras que não são importantes para mim no momento. Aí, indiferente dos outros, aqui tu não precisa clicar em salvar, porque ele já faz a correção. E se a gente olhar aqui, a gente tem o acesso. Então, aparece todas as pastas. Se eu clicar em mais aqui, aí aparece o restante. Eles ficam escondidos. E, por último, e também temos a função do seguinte, que além da organização, a gente tem aqui, ó, temas. Então, aqui o que a gente tem? A função de escolher cores e fundos do jeito que a gente quer o nosso Gmail. E eu também tenho a opção aqui de minhas fotos. Então eu posso botar até uma foto minha em específico. E aí ele vai ficar com o fundo. Ó, eu botei do Android, ó, ele fica com o fundo do... Eu posso botar uma imagem. Vou pegar aqui essa aqui, ó. Aí aqui a gente tem opções, ó. Plano de fundo de texto, ó. Cor claro, cor escura. Ó, então ele fica com fundo escuro. Aqui eu tenho o tamanho da vinheta. Se eu quero mais claro, mais escuro a questão da imagem do fundo. Ó. E aqui eu tenho a questão do desfoque. Ó. Se eu não quero que chame muita atenção a imagem no fundo. Então tu pode customizar. Terminou de customizar, clica em salvar. Tu tá com o teu menu customizado do jeito que tu quiser. Então, pessoal, era isso. Eu vou descompartilhar minha tela. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um conteúdo. Espero que as dicas tenham sido de valor, espero que vocês estejam gostando. Deixa nos comentários um feedback aí, o que tu tá achando, se tu tá aprendendo, se o jeito que eu tô explicando tá ficando legal.
que a tendência aqui é cada vez melhorar para ficar mais fácil para vocês, mais dinâmico. Qualquer crítica é bem-vinda, a gente se vê até uma próxima. Aqui vai aparecer um vídeo para tu assistir mais um e aprender mais um pouco. Aqui tem o botão de se inscrever, deixa o like e a gente se vê até uma próxima. Forte abraço e fui!